Pessoal, se você está pensando em começar a produzir conteúdo para a internet, ou quem sabe talvez até começar a fazer live stream, começar a transmitir suas gameplays e tal, você sabe que o áudio é uma parte muito importante da produção de conteúdo. E é pensando nisso que a gente vai falar desse camaradinho aqui. Este camaradinho aqui, o microfone condensador Vocalizer Pro da PCS. A gente vai fazer um unboxing dele aqui rapidinho. Vamos mostrar todas as características dele e fazer uma demonstração também do áudio, né? E fazer algumas explicações também, porque ele tem algumas opções de captura diferentes para você, trazendo maior flexibilidade para o seu setup, tá? Então aqui, Vocalizer Pro PCS. Aqui a gente tem que ele é plug and play, é USB, ele vem com cabo de 1,80 m. Tem o padrão cardioide, dentre as opções de captura que ele tem, né? O padrão polar, que é chamado. E nós temos um botão de controle de sensibilidade também, que funcionaria mais ou menos como um controle de volume, né? Então vamos tirar aqui da embalagem, eu vou mostrar para vocês aqui com detalhes. Essa primeira capa aqui, essa parte preta aqui é uma sleeve, né? Na verdade a caixa dele é essa vermelha aqui. Então eu vou tirar aqui pro ladinho e vou mostrar para vocês. Pronto, já deixei de lado aquela capa preta e agora aqui a gente tem a caixa dele em si. PCIs escrito aqui em cima. Caixa vermelha aqui, ó, com nada aqui, uma caixa bem tranquila. Deixa eu apoiar ele aqui na mesa para ficar melhor. E eu vou mostrar em mais detalhes também, pode ficar tranquilo. Tirando aqui a tampa, essa aqui é a tampa, basicona, nada aqui embaixo. Aqui nós temos o manual, Vocalizer Pro, PCS, microfone condensador, tá aqui, né, escrito em 3 idiomas. PCS, aqui as informações também, configuração de saída e tal. Tá aqui, ó, os padrões aqui, os botões. Eu vou mostrar para você em detalhe também todas as configurações que ele tem, né? A questão dos botões, controle de volume, controle de mudo, controle de captura. Vou mostrar tudo para vocês em detalhes. Então aqui o manual. Então tiramos aqui a espuma e aqui em si a gente tem o microfone, a apresentação dos produtos, né? Da apresentação do que tem no conteúdo da caixa. Aqui a gente tem o microfone em si, o Vocalizer Pro. Aqui a gente tem o cabo USB que acompanha ele, que é um cabo USB de 1,80 m. E aqui nós temos um adaptador para montar ele num stand, né? Como se fosse aqueles pedestais de podcast que se vê muito. Então é um parafuso isso aqui que você coloca na parte de baixo do microfone e consegue usar ele num pedestal. Aqui o adaptador que eu te falei, né? Para colocar num pedestal, num standzinho, tá? Um parafuso metálico, tá? Isso aqui é metal, não é plástico. Aqui nessa caixa preta nós temos o cabo USB. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Nós temos o cabo USB, um cabo de 1,80 m. Temos uma abraçadeira aqui, ó, escrito PCS. Ele já é cabo USB-C, tá? Tá aqui, ó, cabo USB-C para ligar aqui atrás do microfone, aqui para ligar no computador USB-A normal, tá bom? E aqui a estrela do show. Eu vou tirar aqui da espuma. E aqui nós temos o microfone em si, tá bom? Ele já vem com esse suporte de mesa aqui, no caso você abaixa aqui, e ele fica assim no desktop, né? Ele ficaria assim. Você, para usar o stand, no caso, você tiraria esse suporte aqui e conectaria aqui atrás o adaptador para poder ligar ele num standzinho. Aqui embaixo nós temos uma entrada para fone de ouvido, para você ter como se fosse uma espécie de retorno, né? Para você controlar a sensibilidade, o volume, digamos assim, do microfone. E aqui nós temos o cabo USB-C para poder fazer a ligação com o computador. Na parte da frente aqui, que veio na caixa, nós temos o controle de sensibilidade. Aqui, ó, você pode aumentar e diminuir, dependendo da sua configuração. Aqui embaixo nós temos o botão de seleção polar, ou seleção de captura, né? No caso nós temos 4 modos com esse microfone aqui, o que garante uma flexibilidade bem legal para você. Você tem o padrão estéreo, você tem o padrão unidirecional
o padrão cardioide, que é o que é mais utilizado, né, para criação de conteúdo na internet. E você tem o padrão aqui do lado também, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, é o padrão bidirecional, tá? Na parte de trás ainda tem mais controles aqui. Aqui você tem o botão de mudo, você aperta para deixar ele mudo ou para voltar o som. Aqui nós temos o botão de controle de volume do headphone, né, do headset, para você usar como se fosse um retorno, para você ter um controle maior no seu áudio, né? Não é obrigatório, mas você pode, tem aqui a opção, né? E aqui nós temos a luz indicativa que ele está funcionando ou que ele está no mudo. Quando ele está funcionando, essa luz fica verde, e quando ele está no mudo, você aperta aqui para deixar ele no mudo, essa luz aqui, piloto, ela fica vermelha, tá? E aqui em cima nós temos aqui a parte do microfone em si, né? Que ele vai fazer a captura de acordo com a configuração que você selecionou aqui. E lembrando a vocês, tá? Vocês estão vendo aqui, ele é bem pesadinho esse microfone e ele não tem nada de plástico, tá? Ele é todo de metal. O corpo dele é inteiro de metal. Inclusive esse standzinho dele aqui também é metal, tá? Ele é bem pesadinho. Então, assim, ele tem uma qualidade bem legal, uma qualidade de construção bem bacana. Vou colocar ele aqui no computador para a gente fazer o teste no áudio dele, tá bom? Pronto, pessoal, fiz a ligação aqui, o microfone está aqui, ó. Tá bem aqui, mas ainda estou capturando pelo áudio da webcam, da câmera, né? Curiosamente é uma câmera da PCIe também que a gente está usando aqui, então o áudio todinho desse vídeo, por enquanto, você estava ouvindo direto pelo áudio capturado da webcam. Então eu vou fazer a alteração aqui no OBS para a gente ver esse microfone em funcionamento. E eu vou dar algumas explicações também de como ele funciona mais ou menos. E pessoal, eu estava editando o vídeo ali e eu reparei numa coisa. Só para referência de vocês, essa daqui é a parte da frente do microfone, tá? Então, a captura, por exemplo, do padrão cardioide, ela vai ser melhor feita aqui, porque essa é a frente. Então, as laterais ali e a parte de trás, ele vai tentar isolar ao máximo. Então, a captura com maior definição vai ser feita aqui. E serve também de referência para os outros padrões de captura, né? Tanto o estéreo, quanto o bidirecional, o unidirecional também, mas o unidirecional ele captura tudo, né? Então, aqui é o padrão, aqui é a frente dele, então aqui vai ficar melhor distribuído o som, beleza? Só um adendo aí para vocês. Agora nós devemos, teoricamente, estar funcionando com o Vocalizer Pro. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a gente está utilizando o Vocalizer Pro. Aqui, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para mostrar para vocês. O botão de sensibilidade dele aqui, eu controlo aqui. Então, se eu fizer a alteração aqui na questão da sensibilidade dele, você vai ouvir, vai ver que minha voz vai abaixando. Então, eu estou aqui controlando, estou diminuindo a sensibilidade dele. Então, você vai agora para a sensibilidade máxima, como estava, né? E logo abaixo do botão de controle da sensibilidade, a gente tem o botão de configuração do padrão polar, que é basicamente o padrão de captura dele. Nesse momento aqui, a gente está usando a configuração de padrão polar estéreo. No caso, ele vai utilizar principalmente os canais de captura da esquerda e da direita para capturar uma fidelidade maior de som, né? E é geralmente utilizado mais para a questão de captura de instrumentos musicais, como guitarra, por exemplo, né? Que você tem ali a divisão entre canais muito definida, canais da esquerda e canais da direita muito definida. Depois desse padrão de captura estéreo, a gente pode selecionar o padrão unidirecional, que aí ele vai capturar tudo que está em volta do microfone, né, em todas as direções, geralmente utilizado para som ambiente, e é o padrão da maioria dos microfones, né, é o padrão unidirecional, então ele captura muito som ambiente, que aí para criação de conteúdo não é uma coisa muito interessante, principalmente se você mora perto de avenidas movimentadas, né, como é no nosso caso, por exemplo. Então ele captura esse som ambiente todo de carro passando e fica muito ruim, né? Não fica uma coisa muito legal de se ouvir porque acaba gerando distração.
Então esse é o padrão unidirecional que eu fiz a troca aqui. Então ele vai capturar tudo que tiver em volta aqui do microfone, né? Em todas as direções, sem fazer nenhum tipo de filtragem nem nada. Depois dele, a gente tem o padrão que é mais utilizado por todos os streamers, né, e criadores de conteúdo para a internet, que é o padrão polar cardioide. Basicamente, o padrão polar cardioide, ele vai focar principalmente o que está diretamente à frente do microfone e vai isolar todo o som que está tanto na parte de trás quanto nas laterais, o máximo possível, né? Então, ele vai fazer a captura mais nítida, principalmente do que está à frente. Eu fiz a alteração aqui e agora o que está diretamente à frente dele vai ser melhor capturado do que o que está nas laterais. Obviamente, dependendo da distância do microfone e dependendo também da altura do som, do barulho, ele ainda vai pegar, né? Mas assim, ele vai pegar de uma forma muito mais atenuada do que se fosse num padrão, por exemplo, unidirecional. Então esse é o padrão que a gente vai utilizar aqui, né? E a maioria dos streamers e criadores de conteúdo utilizam. Inclusive é o padrão que a gente recomenda para você também que vai começar a criar conteúdo, né? Depois disso, a gente tem um padrão muito interessante que eu não tinha me atentado ainda, que é o padrão bidirecional, né? É o último padrão que tem disponível nesse microfone e é o padrão bidirecional. Basicamente, ele vai capturar o que está na frente do microfone e o que está atrás, isolando de forma considerável as laterais dele. Então, por exemplo, se você tem um projeto de um podcast ou algum projeto que envolve entrevista de pessoas, você poderia perfeitamente deixar esse microfone aqui no centro de uma mesa, sentar a outra pessoa diretamente à sua frente e vocês têm esse padrão de captura bidirecional, que vai fazer você capturar o que está à frente do microfone e o que está na parte de trás. Então você não precisaria de um outro microfone para poder fazer essa captura dessa entrevista ou desse podcast, por exemplo. É um padrão bastante interessante que assim eu não tinha me atentado ainda para a sua existência. E você pode começar o seu podcast com um microfone desse daqui. No caso seria a última seleção aqui agora que eu fiz. E todos eles você tem a questão do controle da sensibilidade, né? Se você quiser mais sensibilidade no microfone, você pode aumentar ou diminuir ali. Aqui nesse caso, por exemplo, está no máximo. Vou mostrar para vocês também a questão da luz piloto que eu falei com vocês, né? Na parte de trás do microfone. Deixa eu pegar ele aqui. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem a luz piloto. Essa luz indica que está sendo feita a captura do áudio, né? Então, se eu aperto esse botão aqui embaixo, a luz vai ficar vermelha e você vai parar de me ouvir. Vamos fazer o teste aqui, ó. A luz voltou a ficar vermelha, então... a luz voltou a ficar verde, então agora você está me ouvindo tranquilamente. Esse botão aqui embaixo, tem um headset aqui, ó. É o controle do volume do headset. Você pode ligar um headset diretamente nele aqui para você ter um controle maior da questão da captura, como está sendo feita a sua captura de áudio, né? Então você tem o controle de volume aqui do headset. Você liga, no caso, ele aqui embaixo, ó. Aqui é o cabo USB que vai ligado no computador. Aqui é a entrada do adaptador para você conectar ele num pedestal. E aqui a entrada do fone de ouvido que você faz o controle por esse microfone aqui, por esse volume aqui, entendeu? Mas basicamente esse aqui é o Vocalizer Pro da PCIe, pessoal. Vou segurar ele assim agora. E me diz aí o que vocês acharam dele, da questão da captura do som dele. E vou falar uma coisa aqui para vocês. Caso você tenha se interessado em adquirir uma unidade desse microfone, a gente tem disponível na nossa loja, tá? O link vai estar aí na descrição. A gente vai estar também disponibilizando um cupom de desconto de 5% para você, além do desconto à vista, que também está disponível no site. Então você pode ter o desconto para pagamento à vista, coloca o cupom de desconto de 5%, que você vai somar os dois e vai ter um preço bacana aí para você. Ou você pode comprar também no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, tá?
E o frete grátis é para todo o Brasil. Então, acesse o link aí na nossa descrição para você ir para a página do produto e quem sabe adquirir o seu. Mas diz aí nos comentários o que você achou da qualidade de captura desse microfone, o que você achou dessa experiência de unboxing toda aí. Valeu, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!